O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta pergunta posta por Jesus, ela já foi apresentada a nós em outros dois textos dos sinóticos, Marcos e Mateus. Só que Marcos e Mateus situam o lugar dessa pergunta em Cesareia de Filipe, que era o lugar mais distante que Jesus percorreu. Mas Lucas, do contrário, não põe a ênfase no lugar, o lugar físico, mas Lucas coloca a ênfase no lugar espiritual. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele estava em oração, Jesus estava rezando. E com isso, nós entendemos que a oração é o lugar onde nós descobrimos quem é Deus e quem nós somos. Ao longo desses dias, muitos cristãos católicos, imagino que grande parte de vocês esteja vivenciando a experiência da Quaresma de São Miguel. Alguém aqui está fazendo a Quaresma de São Miguel? Muito bem. E vocês estão auxiliados pela intercessão dos arcanjos, sobretudo de São Miguel, fazendo um mergulho naquela verdade. Quem como Deus, não é? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Mas hoje a liturgia, mais do que dizer quem como Deus, ou seja, olhar para o seu poder, para a sua onipotência, nós precisamos descobrir quem é Deus, quem Ele é. Porque foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. E como eu disse, é a oração este lugar onde nós descobrimos a identidade de Deus. Jesus estava ali rezando, isolado, afastado das suas ocupações, das suas atividades, demonstrando para nós esta necessidade que nós temos, diria uma necessidade vital de ouvir Deus, de escutar Deus, de estar na presença de Deus. Então eu tenho que dizer, a Quaresma não acaba agora na solenidade dos arcanjos. A Quaresma, ela é um estilo de vida. Ela precisa me remeter todos os dias a esta busca de Deus, uma busca incessante, uma busca fiel, permanente, diária. Não é só para 40 dias. Porque a oração, ela é essa oportunidade de entrarmos em diálogo com Deus. E um diálogo, ele é feito
com duas pessoas que falam e que escutam. A oração não é monólogo. A nossa oração não é uma oportunidade de estarmos na presença de Deus para dizer-lhe as nossas lamentelas, as nossas situações, os nossos pedidos, também isso, mas não é só isso. A oração é diálogo, onde eu escuto Deus, onde eu falo com Deus. E Jesus estava justamente nesse clima de intimidade com o Pai, de comunhão com o Pai. E nessa intimidade, o que brotou? Vem à tona uma pergunta seríssima, uma pergunta importante para a vida de um discípulo. Jesus perguntou: mas o povo, o que eles estão dizendo? Quem sou eu na ideia do povo? E aqui Jesus pergunta é quem, não é o quê. A pergunta não é sobre o quê, é sobre quem ele é. E aí nós vimos as respostas, né? Olha, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, e outros ainda que você é algum dos profetas. Todas respostas prontas, maravilhosas. Muitas vezes tem dentro de nós também essa multidão. Nós sabemos dar respostas prontas, que nós aprendemos nos livros, no catecismo. Só que essas respostas aqui estavam todas no passado. João Batista, que já estava morto, Elias, que já tinha sido arrebatado, ou algum dos profetas do passado, que já estavam mortos. A resposta da multidão gira em torno do passado. Mas aí Jesus, ele teve que ir mais a fundo. Ele queria saber se no coração dos seus discípulos ele estava vivo. E a identidade de Jesus era clara para os seus discípulos. E aí ele pergunta: mas e vós, para vós, quem sou eu? Essa pergunta que o Senhor quer colocar a mim e a você, na experiência de oração que nós fazemos. Na oração, nós precisamos nos deixar interpelar pelo Cristo. Quem sou eu? Porque às vezes o rosto que vai ser revelado não é muitas vezes o rosto que nós pintamos de Jesus. Não é o rosto que nós seguimos de Jesus. Porque às vezes o Jesus que nós seguimos, ele se molda às nossas conveniências. Ele se molda ao nosso jeito de vê-lo e não quem ele é de verdade. Por isso que a oração descortina o rosto de Deus. Por isso que a oração vai nos revelar de fato quem Jesus é. E muitas vezes, quando a nossa oração não é ouvida, tchau Jesus. Quando a minha prece não é escutada, acabou, tchau Jesus, eu não quero saber mais de procurar esse Senhor. Nós não cantamos no Salmo de hoje, meditando: espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador, porque às vezes a resposta de Jesus na nossa oração é a espera, porque nós não estamos prontos ainda para receber o que nós queremos pedir, o que nós estamos pedindo, é a espera de Deus. Então Jesus quer que os seus discípulos conheçam de fato o seu rosto. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual foi a resposta? Foi só Jesus? Não, Pedro, como porta-voz da comunidade, diz: tu és o Cristo de Deus. Revela nome e sobrenome, porque às vezes nós só queremos o nome de Jesus, mas é nome e sobrenome. Tu és o Cristo de Deus. Você sabe o seu sobrenome, não sabe? Que identifica você, sua família, sua pertença. Pois é, Jesus é o Cristo de Deus. Ele é Deus, não nos esqueçamos disso. E porque Ele é Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, tudo que nós sabemos. Mas Jesus, Ele não estava interessado se os seus discípulos estavam sabendo só da boca para fora, mas Ele queria de coração: tu és o Cristo de Deus. E é a partir disso que Jesus revela
completamente a sua identidade aos seus discípulos, porque imediatamente o que ele faz? Não falem nada para ninguém, proíbe severamente os discípulos de comentarem sobre isso, porque a experiência da identidade de Cristo, ela precisa ser experimentada pessoalmente por todos nós e cada um de nós. E aí ele acrescenta: bom, você disse isso, o Cristo de Deus, correto, porém o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, e aí sim, no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Pronto, agora ele revelou o seu rosto completo para nós. Dizer que Jesus é o Cristo de Deus, comporta também a outra face de Cristo, que é o mistério do seu sofrimento, que é o mistério das suas dores, da sua perseguição, da sua morte e morte de cruz. Então, meus irmãos e irmãs, concluindo a sua quaresma nesse tempo intenso de oração, deixa Jesus revelar a verdadeira face dele para você, que muitas vezes se esconde no mistério do sofrimento. Fiz questão de celebrar hoje a memória de São Cosme e São Damião, que a Igreja Católica celebra hoje, dia 26 de setembro. Esses dois médicos eram portadores do CRM, viu? Estudaram na Síria a arte da medicina, não eram curandeiros, eles eram médicos de formação, tinham CRM, e eram dois médicos extremamente caridosos, tanto que eles foram batizados com um adjetivo simpático, anárgiros. Anárgiros quer dizer sem prata, ou seja, eles não cobravam nada pelo atendimento que faziam. Eles faziam questão de cuidar dos doentes de forma gratuita. Um verdadeiro milagre, né? Uma bênção para a história da igreja. Mas só que eles não cuidavam só do corpo. Eles aproveitavam a oportunidade de cuidar dos enfermos do corpo e cuidavam também da alma, evangelizavam as pessoas. Que coisa maravilhosa! E a gente conhece quantos médicos que dão um testemunho belíssimo de vida cristã, que somado ao cuidado do corpo também levam o conforto para a alma dos seus pacientes. Quantos médicos, né? Tem uma humanidade muito bem trabalhada, quantos médicos levam o rosto de Cristo para a vida dos seus pacientes. Bom, só que essa história de evangelização aqui, ela teve um preço, e eles tiveram que pagar o preço, porque eles são do século III, quando os cristãos estavam debaixo da perseguição. E como eles não simplesmente faziam caridade no sentido material, eles também levavam o Cristo, tiveram que escolher ou o Cristo ou a morte. Escolheram o Cristo e também experimentaram a morte. Foram assassinados, martirizados, porém tentaram 4 vezes no fogo, depois afogá-los, depois apedrejá-los, depois com flechas. Como não conseguiram, decapitaram os dois. Morreram testemunhando o nome de Jesus, a identidade de Jesus, o que é de fato ser cristão no mundo. Por isso que a Igreja Católica celebra hoje, dia 26 de setembro, estes 2 grandes santos mártires que testemunharam quem é Jesus Cristo. Certamente a vida de oração desses 2 era uma vida de oração consistente. Quando eles se colocavam para rezar, eles descobriam de fato quem era Jesus na vida deles. Por isso que a sua experiência de oração durante essa quaresma, eu tenho certeza que levou você a experimentar a verdadeira identidade de Jesus. Abaixe a sua cabeça por um instante. Coloque agora a tua vida na presença de Deus e diante do Senhor, peça esta graça. Senhor, revela o teu rosto para mim.
Senhor, que esta quaresma que eu estou encerrando, ela possa me ajudar ainda mais a Te amar, a ser fiel, a Te seguir, independente de qualquer coisa. Se o Senhor vai me dar ou não aquela graça, independentemente disso, eu Te sigo, Senhor. Eu sou Teu discípulo, eu sou Teu servo, eu quero estar na Tua presença, eu quero fazer parte do Teu reino. Revela, Senhor, o Teu rosto a mim, para que eu possa ser fiel até o fim, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das perseguições, das minhas lutas diárias, eu quero, Jesus, ser Teu discípulo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra me revela isso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho na oração esse lugar privilegiado para falar contigo, para abrir o meu coração e acolher quem o Senhor é de verdade. Mantenha-nos fiéis, Senhor, até o fim, a exemplo de São Cosme e São Damião, que deram a vida, o próprio sangue, para testemunhar Jesus Cristo, o Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.